Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Letícia, eu tenho 24 anos. Nesse canal eu conto pra vocês um pouco sobre a minha experiência com Umbanda. Hoje eu vou falar com vocês sobre a linha dos malandros. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque primeiro que eu quero fazer aqui no canal esqueci como é que chama, mas assim, uma série de vídeos falando sobre todas as linhas de Umbanda. Os herês, pretos velhos, todo mundo. Só que eu decidi começar pelos malandros porque hoje eu estou numa casa em desenvolvimento onde quem rege a casa são os malandros. É uma casa de malandros, então essa energia está muito próxima de mim hoje em dia. E o segundo motivo é porque eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito com essa linha. Vejo, inclusive, que tanto pessoas de dentro da religião quanto pessoas de fora, as pessoas de fora têm receio, às vezes, de passar numa consulta com um malandro, porque não sabem como que é o trabalho deles dentro da Umbanda, não conhecem e acaba tendo preconceito com essa linha de trabalho. E até mesmo pessoas de dentro da religião que disseminam ideias erradas sobre os malandros, falando que eles são muito sensuais, que eles dão em cima. E isso não existe, gente. Os malandros, eles não estão aqui para poder beijar nenhuma mulher, para dar em cima de ninguém. Eles são sim uma linha de trabalho muito sensuais, trazem isso quando eles estão em terra, porém, nunca que um malandro vai chegar para você e tentar te dar um beijo na boca, pedir seu WhatsApp. Isso é marmotagem, isso não existe. Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Eu vejo, inclusive, que muitas casas não cultuam os malandros porque eu acredito que eles não saibam cultuar, por ser uma linha muito recente, né, dentro da Umbanda, diferentemente dos caboclos, dos pretos velhos, os malandros são muito recentes dentro da Umbanda. Acho que ainda tem algumas casas que não sabem como cultuar essa linha de trabalho. Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo, lembrando que eu vou falar mais do meu conhecimento, do conhecimento que eu tive dentro da minha casa. Se na sua casa for diferente, coloca aqui embaixo que eu vou adorar ler aqui nos comentários. E se você é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que é simpatizante da religião, que gosta, que é umbandista, candomblessista, enfim, eu vou adorar ter vocês aqui. Vamos para o vídeo. Primeiro eu vou começar falando dos indumentários dos malandros, sobre a roupa que eles utilizam. Os malandros ficaram popularmente conhecidos por conta do terno de linho branco, a gravata vermelha e chapéu panamá. Tanto que muitas imagens de malandros são dessa forma. Quando a gente vê alguma foto na internet, é uma foto do malandro de terno e tudo mais. Só que a gente não deve generalizar, nem todo malandro usa terno, certo? É inclusive comum a gente encontrar, quando é um médium homem, um malandro sem camisa, ou até mesmo um malandro com a camisa listrada branca e vermelha, certo? Então a gente não deve generalizar, cada malandro eles utilizam uma vestimenta, mas a predominância da cor dos malandros é branco e vermelho, podendo variar para o preto, porque nós temos o malandro Zé Pretinho, que pega a cor preta, tem o malandro camisa preta, que pega a cor preta. Então assim, essas três cores são as utilizadas pelos malandros, sendo predominante o vermelho e o branco. Por que a roupa varia? Porque varia da época de encarne daquele guia, certo? Da época que ele está representando, então tudo isso varia. O malandro mais antigo é o malandro que utilizava o terno. Depois, malandro mesmo era o cara que ia para a roda de samba sem camisa, por isso que algumas entidades vêm no trabalho e tiram a camisa. Sendo que, se isso for permitido dentro da casa espiritual, tá, gente? É muito importante a gente ressaltar isso. O malandro, ele traz essa mensagem? Traz. Ele pode tirar a camisa? Pode, mas se a casa permite. Se por um acaso o pai ou mãe de santo falar que ele não pode tirar a blusa, ele vai trabalhar da mesma forma, porque ele não tá ali para mostrar o corpo do médium. Ele tá ali para fazer o trabalho dele dentro da Umbanda. Então, ele vai respeitar a doutrina da casa. Se por um acaso a casa não permite que tire a blusa, ele não vai tirar e vai trabalhar da mesma forma, com o mesmo desenvolvimento, tá, gente? E o malandro mais novinho, aquele, né, é o da camisa listrada branco e vermelho, ok? Já contextualizando isso, eu vou começar falando então por que a linha de malandros é tão mal vista, mal falada. Muitos pontos tratam como se eles fossem fugitivos da polícia, ladrões, ex-presidiários, de um termo assim bem pesado, mas vadio, sabe? Que não gosta de trabalhar. Muitos pontos de Umbanda trazem essa mensagem. E eu vou explicar para vocês por quê. Bom, quando o samba começou a nascer no Rio de Janeiro, ele não era aceito pela elite. Ele não era aceito pelas pessoas. Então,
quem praticava, quem ia pra roda de samba, que sambava, que tocava pandeiro, eram mal vistos, eles eram marginalizados, eles eram discriminados da sociedade. Então ele era tirado como um favelado, como um bandido, simplesmente por ele gostar de samba, estar na roda de samba e carregar seu instrumento, seu pandeiro. Inclusive, naquela época, a pessoa podia ser presa se estivesse com esse instrumento na rua. Tem um caso do João da Bahia, que foi preso algumas vezes, ou seja, não foi uma vez só, por estar nas ruas do Rio de Janeiro com o seu pandeiro na mão. Então a pessoa ficava um mês preso na cadeia por 30 dias, simplesmente por ser um sambista, por gostar de samba, né? Então, quando começou o samba no Rio de Janeiro, qualquer pessoa que estivesse naquele meio, homem, mulher, era mal visto pela sociedade, podendo até ser preso. A polícia às vezes abordava essas pessoas só por estarem ali naquele meio. E foi aí que começou a ser utilizado o terno de linho branco pelos malandros. Naquela época, né, eles ainda não eram malandros, porque eles ainda não haviam desencarnado, ainda não existia essa falange, mas eles tiveram a expertise de se destacar perante a sociedade. Eu não sou um bandido. Olha, eu posso ir para minha roda de samba, inclusive vestido de terno. Então ele foi assim para se diferenciar dos bandidos. Porque naquela época o bandido mesmo era o cara que andava sem camisa, que roubava, que isso, que aquilo. Então, para se diferenciar desse público, eles começaram a usar o terno branco para poder ir para as rodas de samba. Certo? Aí, um tempo mais à frente, o cara malandro mesmo, Rio de Janeiro, 40 graus, era o cara que ia sem camisa. Chegava na roda de samba, tirava a camisa, chavecava as mulheres. Era um cara que tinha sempre muitas mulheres em volta e tudo mais, sempre ali com seu copo de cerveja na mão, porque Rio de Janeiro é calor mesmo, tá, gente? Eu sou do Rio de Janeiro, eu falo com propriedade. É um lugar quente. Então começou a ser popular um malandro ir pra roda de samba e tirar a camisa para poder dançar, para poder sambar. Mais um pouco à frente, isso já começou a ser mal visto pelos próprios malandros, pelos próprios caras que estavam inseridos ali naquelas rodas de samba, começaram a falar, não é legal você ficar andando por aí sem camisa. Então, eles começaram a padronizar o uso da camisa branca e vermelha, camisa listrada, para eles. Até mesmo porque existia uma escola de samba com esse traje. Então era uma blusa mais folgada, branca e vermelha, listrada, que começou a ser o uniforme deles ali na roda de samba, que eles faziam para poder se encontrar, né, nas rodas de samba. Então, por isso que essas são as vestimentas utilizadas hoje. E por isso que muitos pontos tratam essa questão de fugir da polícia. Isso é real. Realmente existia um preconceito muito grande com o samba na época. Ele não era aceito, não era permitido. Os primeiros desfiles de escola de samba eram invadidos pela polícia, as pessoas eram presas. Então, assim, realmente existiu um fato histórico por trás disso. E é essa mensagem que o malandro traz. Então, eles são malandros por conta disso, porque eles tinham que ter a expertise de fugir da polícia, ter que explicar para a polícia que o fato deles sambarem não tornavam eles os criminosos. Então, até o samba ser aceito e ser desvinculado com a ideia de ser um crime, serem bandidos, eles resistiram, eles foram resistência, eles são símbolo de resistência dentro da Umbanda também. E aí, o trabalho dos malandros dentro do terreiro é trazer essa ideia de resistência para as pessoas, então mostrar que as pessoas elas têm que resistir, por mais difícil que pareça o caminho, por mais difícil que a vida pareça. Então, os malandros eles são conhecidos por isso, por serem pessoas batalhadoras. Eles eram discriminados, mal vistos por uma coisa que é só uma música, gente, é só um ritmo, e não era aceito. Então, até eles conseguirem serem aceitos dentro da sociedade, mostrar que o samba não era nada demais, eles tiveram que resistir. Então, eles trazem isso nos trabalhos espirituais. Normalmente, os malandros que ficavam na roda de samba tinham vício, sim, com cigarro, com bebida, com jogatina. Tem alguns malandros que atuam mais nessa parte justamente por isso, porque em vida eles tinham um vício de jogar jogo do bicho, baralho, enfim.
e por isso hoje eles vêm na intenção de auxiliar nos vícios das pessoas. Eles auxiliam a tirar o vício do cigarro, ao vício do jogo, caso a pessoa tenha. Então eles também atuam nessa parte. E outra coisa que eles também trabalham é na proteção da mulher. Justamente porque eles estavam ali na rua, as mulheres eram as que mais sofriam, né, gente? Sempre foi. A gente só resiste, mas sofriam bastante esse preconceito, né? Se o cara ele já era visto como um vagabundo, um vadio, só por estar ali na roda de samba, imagina a mulher que gostava, né? Então ali ela era... Nem vou falar porque nem sei se pode, mas enfim, eram as piores coisas. Então eles trazem essa questão da proteção da mulher. E as malandras, agora falando um pouco das malandras, na história delas também tem essa questão da resistência. Algumas malandras realmente moraram na rua, em cabaré, tiveram que resistir, usavam mesmo navalha para se defender. Então isso tudo faz parte da história deles. Às vezes, né, quando ia dormir na rua, elas tinham que estar sempre atentas para estupro, para abusos, quando elas trabalhavam na noite, porque, vamos lá, agora falando das malandras. As malandras, elas eram mal vistas por não aceitarem serem mulheres do lar. Isso mesmo, elas queriam trabalhar para fora. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa liberdade. Hoje em dia a mulher está inserida no mercado de trabalho, mas naquela época a mulher ela tinha que ser dona do lar e só isso. A mulher ela só cuidava dos filhos e da casa, ela não podia trabalhar para fora. Só que a malandra era a mulher que não aceitava essa posição. Ela não aceitava que ela tinha que ficar dentro de casa e ser subordinada ao homem da casa. E aí elas começaram a querer trabalhar. Só que um trabalho convencional, vamos colocar assim, por exemplo, um escritório, não ia aceitar aquela mulher. Então, o meio que elas conseguiram para começar a trabalhar foi trabalhar à noite, em bares, entendeu? E por isso que elas começaram a frequentar esses locais. E elas eram mal vistas. Então, as malandras elas também tiveram que resistir muito aos abusos dos homens, que quando viam elas nos bares, queriam mesmo era encostar, passar a mão, chavecar, achavam que elas estavam ali como se fosse mercadoria. Então, muitas mulheres tiveram que andar mesmo com navalha, com facas, para poder se proteger na noite. Porque não é fácil. Quem trabalha hoje em dia na noite sabe como é. Imagina naquela época em que a mulher não tinha nenhum amparo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um ou outro amparo, lugares que, né, abrigam as mulheres quando elas estão em condições de rua. A gente tem aí alguns projetos, mas naquela época não tinha. Muito menos tinha internet pra gente conseguir pedir ajuda, colocar na internet, informar o que está acontecendo, pelo que ela está passando para poder ter apoio de outras mulheres. Naquela época não existia. Então são também representação da resistência feminina. E elas trazem essa questão junto com as kumbogiras do amor próprio, da mulher se impor, da mulher não se subordinar ao homem, não se subordinar a trabalho. Ela sempre está ali batalhando pelas suas conquistas. E tanto os malandros quanto as malandras, eles trazem essa ideia de proteção à mulher, certo? Então é esse o trabalho deles, é um trabalho lindo de caridade. A gente tem alguns malandros que trabalham com benzimento, certo? Lembrando que o benzimento ele não tem relação com religião, tá? O benzimento ele é feito em outras religiões também. Ele não é propriedade, vamos dizer assim, de nenhuma religião. Mas dentro da Umbanda a gente tem os passos dos benzimentos. E os malandros, alguns malandros trazem essa questão do benzimento, eram benzedores enquanto estavam vivos. Por isso também que alguns pontos falam deles serem doutores. Eles realmente tratavam as pessoas. Naquela época, principalmente nas favelas, né? Não tinha muita assistência médica. Então, esses homens que eram conhecedores dos primeiros socorros, dos benzimentos, eles iam de casa em casa prestando ajuda e auxílio, ajudando nas enfermidades básicas daquelas famílias, e por isso que eles ficaram conhecidos como doutores, porque realmente eles têm esse conhecimento medicinal aí. Alguns malandros, né? Cada malandro ele atua numa parte. Uns malandros são vendedores, outros são mais ligados a questões de jogos para poder desvincular o vício da pessoa a jogos. Então isso vai variando de malandro para malandro. O seu malandro ele vai te passar a história dele, como que era quando ele estava encarnado, por que ele trabalha dessa forma, qual o elemento que ele utiliza. Outro ponto que eu também queria trazer para vocês. Os malandros eles podem ter alguns elementos de trabalho, como baralho, como a navalha,
como o dominó, o dado, e isso ele vai te passar. Pode ser uma moeda. Então, assim, cada malandro e malandra tem um instrumento que eles utilizam no trabalho, e eles vão também te passar para que serve aquilo. Por exemplo, o malandro ele pode pedir um baralho para atuar na sua vida, na parte emocional. Uma malandra ela pode pedir uma moeda para poder trabalhar na sua vida, na parte financeira. Uma malandra ela pode pedir para você uma navalha para poder cortar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, seja de questão de saúde, enfim. Então, cada elemento deles eles utilizam por algum motivo e tem a ver com o que eles trabalham. E eles vão te passar do que eles precisam, tá? Então, por isso que você pode chegar no terreiro e ver o malandro ali com uma navalha, enfim, alguma coisa desse tipo. Então é isso, pessoal. Acho que eu consegui falar de tudo aqui. Se ficou faltando alguma coisa nos próximos vídeos, eu vou incluindo aí. Enfim, porque eu quis trazer um pouco pra vocês conhecerem essa linha. É uma linha maravilhosa. Se você ainda não teve o prazer de conhecer o seu malandro, sua malandra, se conecta com essa energia para que você possa desenvolver eles. E você vai ver como que é maravilhoso. Sério, é maravilhoso. Eu adoro, eu tô fã. Então, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário se você gostou desse vídeo, se você não gostou. Enfim, eu vou adorar saber. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo.